regra, o centro deve ser composto por um grupo de pessoas. Esse grupo financiará o aluguel de uma casa ou de um salão. Inicialmente, o dinheiro sairá direto e exclusivamente do bolso dos participantes. Além do aluguel, o grupo financiará as despesas com água e luz, telefone e internet se houver, não esquecendo o material de limpeza e higiene sempre indispensáveis. O mobiliário é geralmente mais simples numa casa espírita, se compondo de mesa de regular tamanho e cadeiras, e ainda um aparelho eletrônico para execução de músicas apropriadas para os trabalhos. Se esse material não for doado, haverá necessidade de adquiri-lo no mercado, com custo razoável. Para maior economia, os itens podem ser usados. Os centros espíritas são formados por associações de pessoas e, na medida em que passa o tempo, ocorrem novos participantes e o grupo cresce, possibilitando assim a divisão das despesas mensais. O importante é que uma casa espírita tenha uma obra de assistência social, direcionada às crianças, aos adultos ou aos idosos. Cada grupo define qual será o público que atenderá. O foco do trabalho pode ser qualquer um, desde que os mais necessitados sejam auxiliados. Podem ser doados alimentos, vestuários, calçados, ministrados cursos de variada ordem, como por exemplo de cabeleireiro, cozinheiro, de padeiro, de informática, de reforço escolar, isso para dizer o menos. Para atender às despesas decorrentes desses atendimentos, são necessárias receitas, que podem ser obtidas dos participantes, como também com a realização de bazares, chás beneficentes, vendas de livros ou de objetos usados, como roupas, móveis, materiais de construção, entre outros. Sendo lícitos os meios, não há restrição para a captação dos recursos. Então, esse texto de hoje é a questão da sustentabilidade. Então, uma casa ela precisa ser autossustentável. Então, inicialmente, o grupo é que mantém a casa. Aquelas pessoas de ideal que se reuniram para formar o centro espírita, elas naturalmente vão financiar a obra. E geralmente os grupos começam nas suas casas, né, na casa de um, na casa de outro, mas depois vão percebendo que há necessidade de alugar um local. Se as pessoas não tiverem já uma sede, porque às vezes, como lá no Fraternidade aqui em Mogi das Cruzes, o seu Carlos, o Dr. Carlos e o seu Carlinhos, pai e filho, eles tinham uma casa e doaram essa casa para o grupo. Então nós começamos numa casa que era deles, pequena, e depois eles cederam uma casa maior, onde é o centro hoje, ali na Vila Industrial, e então o centro não teve problema nesse sentido. Eles, como tinham recursos, já doaram todo o mobiliário, sem também nenhum problema. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes o grupo não tem, começa do zero, então aluga um pequeno espaço, como a Vera lá do Cauê, lá em Suzano, ela tinha um espaço bem reduzido, hoje já tem um espaço um pouquinho maior e numa localização ainda melhor. E é assim que os grupos vão se formando. E na medida em que as pessoas vão se associando, vão conhecendo a casa, vão também sentindo a necessidade de auxiliar, tudo vai ficando mais fácil. A casa por si já vai funcionando, já vai se movimentando, sem maiores percalços no que diz respeito a essa questão financeira. E o importante, como está no texto, é a simplicidade. Porque uma casa espírita não precisa mais, né, do que está no texto. Há uma mesa de regular tamanho para que hajam os trabalhos, as reuniões, e as cadeiras para que as pessoas possam se acomodar, mesmo assistir aos trabalhos ou participar deles de alguma maneira. E então a casa funciona mais ou menos assim. Nós fizemos uma reunião agora no domingo, nós da USE, exatamente para discutir essas questões, porque também a USE, embora ela não seja um centro espírita, mas ela tem por objetivo unir todos os centros, mas ela precisa de um local, de uma acomodação,
Então nós estávamos discutindo exatamente essa questão da sustentabilidade. Muitas casas ficam preocupadas com os eventos para captar recursos, e alguns acham até que aquilo não devia acontecer, porque muitas vezes esses eventos são feitos no interior da casa. E aí alguns até dizem assim, poxa, vocês estão comercializando, né, na casa do Senhor, na casa de Jesus, no centro espírita, mas não é esse o objetivo. Não é comercializar para obter lucro próprio, né, ou para si, para os seus participantes. Não, é para que a casa ela possa funcionar, para que ela possa prestar o serviço útil que ela se propõe a prestar, que ela se propõe a fazer. Então, essa questão de captar recursos, desde que, como diz o texto aqui, se não for ilícito, né, se for uma condição lícita, fazer um chá beneficente, onde as pessoas podem colaborar, comprando ali os ingressos, um almoço, como é feito muito lá no Ramatiz, lá que o José dirige. Enfim, vários eventos, cursos, né, encontros, em que possa se oferir algum rendimento. Alguém gostaria de comentar sobre isso? O Calixto falou muito bem aqui, mas muitas vezes o trabalho de um evento, de uma casa espírita, ajuda também a unir as pessoas, convidar sempre os trabalhadores, os frequentadores a participar desse evento, então para interagir, para trocar experiências ali, para conversar de uma forma mais descontraída, para poder se interagir. Por que nós estamos aqui? É uma das leis, a vida em sociedade, a vida vivenciar com os diferentes. Termos essa relação social com as pessoas ajuda bastante também numa casa e no desenvolvimento de uma casa, né? Então isso é muito importante. E outra coisa também que é importante numa casa espírita são os cursos, né? Para poder manter uma casa e atrair trabalhadores, né, frequentadores, desde que ela se organiza. A organização, tanto a parte jurídica também é muito importante numa casa espírita, porque ela tem que se constituir, né, juridicamente, para que ela possa se desenvolver e se apresentar também para a sociedade. Porque senão nós vamos ficar sempre ali no nosso cantinho e a casa não desenvolve. Nós vamos dar uma casinha humilde, vamos ficar ali e tal, vou fazer aquela reuniãozinha pequena. Por quê? Se conhece o fruto, se conhece a árvore pelo fruto. Então, se os frutos são bons, se a árvore é boa, os frutos também serão bons. Então, qual é o nosso trabalho? A auxiliar, a despertar as pessoas que querem conhecer. Porque tem muitas pessoas que querem conhecer a doutrina espírita, mas muitas vezes elas não encontram um local, né, que dá um curso, que dá um amparo para ela, uma orientação adequada. Então tudo isso é muito importante para uma casa espírita se desenvolver, né? Então precisamos observar o que nós estamos fazendo, porque tudo na nossa vida é oportunidade. Primeiro eu tenho que estar sintonizado com o plano espiritual, porque se eu não estiver sintonizado com o plano espiritual, eu não vou ter o amparo para fazer o trabalho. Então isso é muito importante, porque muitas vezes nós vemos pessoas que têm boa vontade, mas ainda não se ligaram, não se sintonizaram com o plano espiritual, porque o trabalho é dos espíritos e as pessoas esquecem disso. O trabalho não é meu, o trabalho é dos espíritos. Eles que querem o trabalho para despertar uma consciência e trazer mais, não para ser espírita, mas despertar nas pessoas uma consciência espiritual. E o que você falou aí também, José, eu acho interessante, porque nós nos reunimos, por exemplo, no almoço, como você tem essa experiência do almoço, nós já também fizemos muitos almoços na nossa casa. O número de pessoas envolvidas, o número de pessoas envolvido é muito grande. Então, pessoas não só na cozinha, como pessoas para servir, pessoas depois para retirar
os talheres, os pratos, outras para cuidarem de lavar esses pratos, os talheres. Então, além da receita que é importante, necessária para a casa, até para poder custear uma obra que a casa empreenda, se dar a oportunidade das pessoas trabalharem. E quanto mais as pessoas trabalham, quanto mais elas se envolvem nessa atividade, mais elas vão percebendo a importância do trabalho e a importância delas mesmas serem úteis à casa, à obra que a casa enverga. Porque nenhuma casa ela se sustenta sem uma obra. Daí falar-se que todo centro espírita tem uma obra assistencial. Seja lá com a criança, numa creche, num lar-escola, seja num asilo de velhos, ou um atendimento às famílias, ou às grávidas, né, as mães gestantes, carentes, que precisam não só dos enxovais, das fraldas, mas também precisam, de antemão, de uma educação de saúde, de como cuidar, né, da sua gestação e depois do seu filho quando ele vier, principalmente as mães de primeira viagem, né, aquelas que vão ter os seus filhos pela primeira vez. Cícero vai comentar alguma coisa? Nós, nas casas espíritas, procuramos seguir aquele ensinamento de Jesus, né? Dai de graça recebesse. Mas nós sabemos que para uma instituição manter suas portas abertas, ela precisa de recursos. Então nós, colaboradores nas casas espíritas, precisamos sempre ter essa capacidade de influenciar pessoas. Porque nas empresas que nós vemos, trabalhamos muito tempo, nós vemos que nem empresa onde o funcionário tem o seu salário, muitos salários bons, as coisas não é imposta. Então as coisas tem que envolver as pessoas. A casa espírita não é diferente, são pessoas voluntárias. Então nós temos que ter essa capacidade de envolver as pessoas. E para que nós consigamos fazer isso, nós precisamos esquecer o nosso personalismo, o nosso ego humano, onde estão todos os defeitos, e pensarmos sempre na obra que a casa realiza. Concentrar, envolver todo mundo, para que aquela obra se desenvolva o máximo possível. E devemos refletir bastante, talvez em duas divisões numa casa espírita, que seria a parte doutrinária, que toda casa tem o seu legado ali de experiência, de convicções, a parte de auxílio espiritual, que é sempre bom a casa ter a sua diretoria, o seu conselho para acompanhar esse trabalho, um trabalho que precisa ser realmente aparado das arestas. Agora, o outro lado econômico da casa espírita, é bom nós refletirmos se ela não tem que ser analisada como uma empresa. Ela precisa gerar recursos para que a obra se perpetue, né? Então nós precisamos divulgar as obras que a casa realiza, a acolher mais pessoas, que quanto mais pessoas e recursos a casa tem, maiores são as possibilidades para que ela possa crescer ainda mais. Eu vou agradecer a Cíntia Augusto, que participou aqui também com a gente, mandando uma mensagem do Chico Xavier, provavelmente ligada ao assunto que dissemos no terceiro bloco, mas, na verdade, no programa inteiro, né? E o Chico diz assim: tudo que pudermos fazer no bem, não devemos adiar. Então a Cíntia nos trouxe essa mensagem, né, como participação aqui no programa. Nós agradecemos a Cíntia e continue nos ouvindo, né? Só um lembretinho, só rapidinho. Se nós formos olhar, dar de graça o que de graça recebeste, será que como que funcionava a casa do caminho na época de Jesus? Como que Pedro, Mateus, todos aqueles apóstolos que lá trabalharam com pessoas necessitadas, com doentes, será que eles estavam dando de graça o que eles receberam? Porque eles tinham a ajuda e o amparo de outras pessoas. Então, se nós formos ver, quanto de ajuda e quanto de amparo eles tiveram para manter
aquela instituição, porque na verdade já era uma instituição. A Casa do Caminho era uma instituição que ajudava os doentes, ajudava os enfermos, ajudava os viajantes e tudo mais. Trazia fé, trazia esperança, né, às pessoas que dali se aproximavam. Pois não, Carlos? Mandar um abraço ao Reinaldo Dias, nosso colaborador aqui do programa, que hoje não pôde vir, porque foi fazer uma palestra lá no Allan Kardec, em comemoração aos seus 100 anos. E ele mandou para nós um boa noite aqui, que provavelmente já deva estar em casa. E nós também dizemos boa noite para ele. E que ele esteja conosco aqui no próximo programa. Então nós vamos dizer boa noite para os nossos ouvintes. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos aqui. Como já dissemos no início, a todos os ouvintes e internautas. Boa noite para você. Até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite a todos os ouvintes e boa noite a todos da equipe aqui da mesa. E boa noite ao Reinaldo. Parabéns pela palestra. E a semana que vem estaremos todos aqui novamente. Boa noite a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite, queridos ouvintes. Estaremos juntos na próxima quinta-feira com mais um Quinta de Luz.